nome de Jesus que nos faz realmente tomar posse da bênção, que nos faz levantar e ver os milagres de Deus em nome de Cristo Jesus, amém? Então abre teu coração e creio que Deus há de abençoar você. Pessoal, nós estamos vindo então de uma série de mensagens, aonde nós falamos aqui sobre os lugares aonde Jesus passou, e nós aprendemos e vimos aqui que o poder do Senhor Jesus é ilimitado, né? Jesus tem o poder transformador, e por mais que seja difícil, por mais que pareça algo impossível para alguns, não há nada impossível para Deus. O que nós temos que entender é exatamente isso. Não há nada impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Ah, pastor, mas por que está demorando tanto o meu milagre? Porque não depende de Deus, depende da sua fé. Às vezes o nosso milagre demora, não é porque Deus ele está demorando em nos atender, ou simplesmente Deus parece que está ainda, nós estamos lá na fila do pão, lá no final. Não, não é isso não. É porque às vezes a nossa fé, tudo depende da nossa fé. Jesus certa vez ele disse isso, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, então nós iremos declarar a montanha. Jesus diz, direis a este monte. Então olha que coisa interessante, foi o que Jesus disse. Então Jesus falou que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós vamos poder declarar, dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e o que nós dissermos acontecerá. Então Jesus está afirmando que por mais que a situação que nós estejamos passando, ela seja uma situação difícil, ela seja uma situação que aos nossos olhos, aos olhos naturais, seja irreversível, mas quando nós confiamos no poder que há no nome do Senhor Jesus, o impossível se torna possível, o invisível vai se tornar real na nossa vida. Então isso é muito importante. Então a gente vem de uma série de mensagens, aonde vimos Jesus entrando nas casas, aonde muitas pessoas passando por dificuldade, tiveram a oportunidade de crer no que Jesus poderia fazer, e viram o milagre acontecer. Nós vimos que Jesus entrou na casa lá em Caná da Galileia, e ali houve transformação, numa festa de casamento. Depois Jesus entrou na casa do Pedro e encontrou ali a sua sogra acamada, tomada por um espírito de enfermidade, por uma febre altíssima. Jesus repreendeu a febre, e a sogra do Pedro se levantou e serviu a Jesus e aqueles que ali com ele estavam. Depois Jesus também foi para a casa em Cafarnaum, entrou na casa de um cidadão lá em Cafarnaum, e ali também Jesus trouxe restauração. Houve restauração naquela casa. Jesus restaurou aquela família, Jesus restaurou aquele lar. Depois Jesus também foi para a casa do Levi, era um publicano, um pecador que recebeu Jesus, mas uma mulher, ela foi ousada, e mesmo não tendo sido convidada para estar na casa do Levi, mas ela foi, e ali, sem se preocupar com o que os outros iriam pensar a respeito dela, ela simplesmente conseguiu fazer com que Jesus ali desse total atenção a ela, e ela saiu daquele lugar também transformada, perdoada, regenerada completamente, lá na casa do Levi. Depois Jesus foi para a casa do Simão também, e aí nós passamos por muitos lugares, fomos em muitos lugares e vimos ali a manifestação do poder de Deus, na casa de todas essas pessoas. E hoje, no nosso último dia desse nosso propósito, nós vamos para o Evangelho de João e vamos aqui receber da parte do Senhor Jesus uma palavra de ordem e abençoadora. Vamos lá, João capítulo de número 20, finalizando hoje esse propósito aqui de fé. Mas lembrando, pessoal, desde eu gostaria de contar com você e divulgando para as pessoas estarem conosco na quarta-feira, que quarta-feira nós vamos começar essa campanha, tá bom? Nós vamos entregar a rosa consagrada, levando o bom perfume de Cristo, amém? Pois eu vou estar durante a semana, no decorrer dessa semana, eu vou estar falando sobre esse propósito de fé, aonde você vai estar levando o bom perfume de Cristo para a sua casa, amém? Nos tirar o cheiro da morte, tirar o cheiro de doença, o cheiro de separação, cheiro de briga, cheiro de contenda, cheiro de miséria, cheiro de discórdia, e vamos trocar pelo bom perfume de Cristo, que como nós vimos hoje aqui, como nós estudamos durante todos esses dias, vimos que onde Jesus entrou, aonde Jesus chegou, Jesus transformou o ambiente com o bom perfume da sua palavra e da sua presença.
assim também vai ser pela fé no nome de Jesus. João capítulo de número 20, capítulo 20, versículo de número 19, vamos lá? Diz assim o versículo de número 19, olha que coisa interessante, recebe a direção de Deus aqui, uma mensagem curta, mas direta para nós, onde ele diz, chegada pois a tarde daquele dia, que dia era esse? Esse era o já passado alguns dias que Jesus, havia passado por aquele momento difícil da crucificação. Já que o texto aqui está falando já depois da crucificação de Cristo, quando ele foi crucificado e que ele então foi sepultado, e os discípulos em si não sabiam se verdadeiramente o que Jesus havia dito tinha se cumprido ou não. A prova de que realmente muitos discípulos não acreditaram que Jesus iria ressuscitar, porque Jesus disse, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores, eu vou ser crucificado, mas fica tranquilo, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus havia dito isso aos discípulos, mas eles estavam tão tomado por aquele momento de dor, e foi um momento tão terrível, pessoal, se nós pararmos para analisar que todos os discípulos viram tudo que Jesus passou, então aquele momento ficou na cabeça deles ao ponto de fazer com que eles esquecessem até o que Jesus havia dito. Então eles esqueceram de que Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Jesus ressuscitou sim dentre os mortos. Só que quando isso aconteceu, os discípulos haviam se dispersado. Muitos discípulos tinham ido, um havia ido para um lado, outro havia ido para o outro. Então Jesus ele começou o processo de pegar e reagrupar aqueles que haviam sido dispersos, Jesus fez esse processo. Então a Bíblia está dizendo aqui que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia do que, pessoal? O primeiro dia da semana, Primeiro dia da semana. O que aconteceu então aí? Diz então assim, primeiro dia da semana. E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe. Aí aqui vem algo bonito, pessoal. Se tem algo que nós temos que realmente ter no coração, a certeza, não importa o medo que você tenha tomado teu coração. A Bíblia diz que os discípulos, por causa do medo, eles se fecharam, por causa do medo que eles estavam enfrentando, o medo da morte, o medo de serem presos, o medo de serem enforcados. A Bíblia diz que eles pegaram então e se fecharam, se colocaram em uma posição de estar realmente ali, simplesmente acuados, com medos, e muitas vezes é assim que a gente se vê, muitas vezes por causa de uma situação, por causa de uma adversidade, por causa de um problema às vezes conjugal, familiar, emocional, financeiro, e de muitas outras ordens, às vezes a gente começa a ficar com medo, e esse medo vai fazendo com que a gente venha recuando, e a gente muitas vezes vai pegando e vai criando um mundozinho, vai se socando lá dentro, e vai simplesmente se prendendo ali, e ficando com medo da situação, não tendo coragem muitas vezes, de sair, de realmente encarar a situação. Era assim que os discípulos estavam se vendo. Mas o que é bonito nós percebermos aqui, é que Jesus, mesmo diante de tudo que ele havia passado, ele cumpriu a sua promessa. Eu falei aqui no domingo, quem esteve domingo eu trouxe uma mensagem muito bonita, aonde eu falei aqui que Jesus, ele provou o seu amor por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele provou que ele nos ama, morrendo em nosso lugar. E aí, na cabeça de muitos pode ter ficado aquela coisa, poxa, mas espera aí, ele me amou tanto ao ponto de morrer por mim, e pronto, tudo acabou ali? Não, não acabou não. Olha como o amor de Deus foi um amor tão poderoso e incondicional, que esse amor fez com que Jesus morresse por nós, mas esse amor por nós fez com que Jesus também ressuscitasse por nossa causa. Por quê? Porque Jesus morto poderia fazer alguma coisa por nós, pessoal? Sim ou não? Não, Jesus morto não poderia fazer alguma coisa por nós. Então ele morreu pelos nossos pecados, mas o poder do amor de Deus nele o ressuscitou dentre os mortos, para que este amor fizesse com que ele continuasse cuidando de nós como ele continua até hoje.
Então olha que coisa bonita, Deus ele cuida de nós e ele provou esse amor realmente por nós, ressuscitando dentre os mortos, e hoje nós sabemos que nele nós podemos todas as coisas, porque se ele venceu a morte, o que que nós não podemos vencer com ele? Então nós podemos todas as coisas, foi isso que o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele pegou e quando os discípulos estavam ali, então imagina o momento dos discípulos presos naquele ambiente, preso então naquele lugar, tomado pelo pavor do medo. Então o emocional deles estava à flor da pele, mas Jesus pega e entra naquela casa. Jesus pega, entra naquele lugar, e quando Jesus entra naquele lugar, o que que aconteceu então? Jesus pega e diz para eles a palavra mágica. Qual foi a palavra mágica que Jesus deu para eles, pessoal? Paz seja o quê? Paz seja convosco. Então isso aqui é muito importante. Primeira coisa que Deus quer que você tenha paz de espírito. Deus quer que você tenha paz. Deus não quer que você tenha medo de nada. Deus não quer que você viva com o seu coração tomado pelo pavor do medo. Não é à toa, voltando no capítulo, segura aqui, vamos lá para o capítulo 14, olha, coloca ali, capítulo 14, olha o que é que Jesus disse certa vez no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, mas o que? Mas crerdes em Deus, e crerdes também em... Então essas foram as palavras de Jesus. Se tem uma coisa que Jesus não quer, é que nós sejamos tomados pelo pavor do medo, que nós venhamos muitas vezes pegar, pessoal, e nos submeter a estar simplesmente escondido, acuado por causa de uma situação adversa, por algo que o inimigo tenha tentado levantar contra você. Se você está sendo muitas vezes ameaçado por uma enfermidade, por uma doença, como eu tenho dito aqui, seja qual for aquilo que tem se levantado contra você, não se esqueça que Deus está vivo. Não se esqueça que o Senhor não está morto, não. Ele ressuscitou. E Ele está sempre buscando estar conosco. Nos seus momentos de dificuldade, quando o medo bater a porta, ore, fale com Deus. Salmista Davi, ele disse exatamente, olha que palavra bonita do salmista. Salmista disse assim, quando eu estiver com medo, confiarei no Senhor. Olha que palavra bonita do salmista. Então é isso que nós temos que fazer. Quando você estiver com medo por uma situação que se levantou, entre na presença de Deus, clama por Ele, invoca o nome dEle, que o Senhor vai estar lá. O Espírito Santo de Deus vai confortar seu coração, vai trazer as palavras de paz que você precisa, vai fazer com que você tenha paz, não vai deixar simplesmente ser dominado por esse sentimento, não. Então, como eu disse no Salmo 56, verso 3, ele diz lá, no dia em que eu temer, ou seja, quando eu senti medo, no dia em que eu senti medo, quando o medo vier sobre mim, é isso que ele diz. O que ele vai fazer? Hei de confiar, eu confiarei no Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Quando muitas vezes a situação vier e muitas vezes sermos tomados pelas ondas do medo que sobrevém sobre a nossa vida, amém?